Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos, ouvintes também da palavra de Deus, na paz do Senhor. Quero lhe convidar mais uma vez para o encontro com a palavra, o encontro com a palavra de Deus. Amados, eu quero lhe convidar para que nós leiamos aqui em Isaías 54, a partir do versículo 16 até o 17. Amém? Vamos ler. Que fala assim: eis que eu criei os ferreiros que assopram a brasa no fogo e que produz armas para o seu devido fim. Também criei assoladores para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousa contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Amados ouvintes do Evangelho, eu quero dizer, amados, que nenhuma arma preparada contra a tua vida prosperará. Nenhuma maldição, nenhuma mal palavra, nenhuma seta do inimigo, que Satanás e seus anjos se levantam contra o povo de Deus para planejar ciladas, armas para nos destruir, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo aonde tu estiver, Satanás. Amados irmãos, quantas vezes nós se sentimos cercados? Quantas vezes os problemas têm chegado, as doenças, as acusações, as dificuldades, cada vez acumulando cada vez mais, e pensamos, dessa vez não aguentamos. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer que você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Hoje Deus nos entrega uma palavra que, como um escudo e como uma fortaleza, é garantia para que nós possamos vencer. Esta era uma promessa dada ao povo de Israel, porque o inimigo, amado, ele se levanta, mas ele cai. Ele levanta a espada, mas a sua espada é quebrada. Amados, sabemos que o povo de Israel passou por várias dificuldades, inimigos, ataque constante, o povo de Israel sofreu. Muitos de nós, amados, pensamos que às vezes é o fim, mas eu quero te dizer, não é o fim. O inimigo, ele pode se levantar, mas ele vai ter que cair. Amado, a palavra de Deus é bem clara e eficaz. Foi Deus que criou o ferreiro. Foi Ele que criou as brasas e o fogo. Foi o Senhor que criou todas as coisas. É o Senhor que tem o controle, não é homem, nem anjo e nem demônio que tem autoridade sobre a tua vida. Mas quem tem autoridade na tua vida é Jesus Cristo. Tu tens a autoridade para condenar toda mal palavra contra a tua vida, toda acusação, toda palavra lançada contra ti, contra a tua vida. Tu tens o direito, como servo de Deus, a condenar estas palavras malignas. Amado, não se engane. Estamos dormindo, mas o diabo, nosso adversário, está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Enquanto nós dormimos, Satanás se levanta para nos acusar, para nos apontar. Mas o Senhor tem uma promessa para cada um de nós, a promessa
de salvação. Nenhuma arma contra ti prosperará, amados. Olha, amados, sabemos que a arma existe. A luta vão vir, as acusações vão se levantar. O inimigo pode levantar a espada. O inimigo tem muitas vezes se levantado, mas ele vai ter que cair em nome de Jesus. Amado, a arma tem um limite, mas para isso precisamos estar diante da presença de Deus em espírito, em verdade. Toda arma tem um limite e as armas são feitas por Deus. Foi feita para o Senhor, para o seu devido fim. Não pense, não vá pensar que o inimigo tem o controle. Ele pode ter a arma, mas ele não tem o nosso Deus. É o nosso Deus que nos garante a vitória. O inimigo tem as armas, mas nós temos um escudo, que é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que guardar esta palavra no nosso coração, porque não se ganhe, amado, o inimigo se levanta para te acusar, te apontar. Todos os dias ele está rodeando a terra, procurando a quem possa tragar. Não deixe o inimigo te derrubar. Não deixe a acusação te desanimar, porque maior é aquele que está contigo. Você pensa que o inimigo, quando ele levanta uma arma, é para nos matar. A arma serve para matar. As maus palavras, acusações, palavras que vão contra a palavra de Deus, palavras de maldição. Tudo aquilo para abater a tua alma, o teu espírito e a tua intimidade com Deus. Mas eu quero te dizer que tu já tem a promessa selada do Espírito Santo de Deus na tua vida, que é a palavra de Deus. Olhe, toda arma forjada contra ti não prosperará. Você tem que ser um soldado bem preparado. Quando o inimigo levantar a arma, você tem que ter um escudo, que é a palavra de Deus. A língua, amado, que se levantar contra ti, tu as condenarás. Sabemos que muitas vezes o inimigo vem nos acusar, nos apontar. Satanás e seus anjos, eles só trabalham para isso, para amaldiçoar o que Deus já abençoou. Mas não é assim. Não se engane. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Tem muitos emissários que trabalham ao lado de Satanás. Mas nós temos que abrir os nossos olhos e saber que é o maior que está conosco, é o nosso Senhor. Não deixe a seta do inimigo te atacar. Se defenda com a palavra de Deus. Porque Deus, ele tem autoridade para te salvar. Tu as condenarás toda língua que te levantar em acusação. Olha aí, além das armas físicas e a circunstância, há outro tipo de ataque muito forte, amados. A palavra, as acusações, as mentiras, julgamentos, calúnia, pessoas que falam mal de você, que julgam você, que inventam histórias sobre a tua vida. E muitas vezes isso vem nos abater, doer na nossa alma. Alguns que Deus revela e outros que ficam em oculto. Mas quando nós temos intimidade com Deus, Deus revela todas as coisas. Porque nada escapa da presença de Deus. E quando andamos na presença de Deus, Deus ele revela o oculto, o escondido.
Satanás e seus anjos amados já perderam a batalha. Toda língua que se levantar contra ti, tu as condenará, no poder da palavra de Deus. Não aceite o inimigo te envergonhar. Mostre que você é um soldado de Cristo. Mostre que você é um servo do Senhor. Não vá se comportar como muitos se comportam no mundo, mas nós somos herança de Cristo. Nós temos que se comportar como um servo de Cristo, como um soldado de Cristo, preparado. Muitas vezes para aguentar as calúnias, as acusações, as setas, as maldições lançadas contra nossas vidas, contra nossa pessoa, que vem nos abater, o inimigo quer nos setar e nos destruir. Satanás e seus anjos, eles trabalham somente para isso, para apontar, para acusar, para defamar. Mas eu quero te dizer que tem uma solução, é Cristo Jesus. Cristo Jesus tem a solução para te dar. O inimigo, ele pode ter as armas, mas nós temos escudo, que é o nosso Deus. Podemos entender quando o gigante Golias blasfemava contra o povo de Deus, quando os soldados israelitas chamavam de cão, amaldiçoavam o povo de Israel, mas se levantou um, Davi, o rei Davi, homem que andava com Deus, tinha intimidade com o Senhor. Quando nós temos intimidade, amado, o inimigo pode se levantar, mas ele vai ter que cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amado, toda palavra de maldição contra a tua vida, toda palavra, toda seta, toda mal influência contra a tua vida, todos os amigos falsos, toda mal palavra vai cair por terra em nome de Jesus hoje na tua vida. Não se entregue à derrota, porque maior é aquele que está conosco do que está no mundo. As armas, amados, têm um limite e Deus tem um controle sobre todas as armas. Podemos entender que as armas vão se levantar, as acusações, as maldições, as mal palavras, as setas vão se levantar, é óbvio, é claro. Mas maior é aquele que nos guarda e nos protege, é Deus. Você tem que condenar essas palavras no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque o inimigo, ele se levanta, mas ele tem que cair. Use as armas espirituais. Sabe como é que nós vencemos Satanás e seus anjos? É com jejum e oração, consagração, intimidade com Deus. É com uma intimidade com um Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em Romanos 8:37 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. É Deus que nos justifica. Amado, não deixe a fofoca te abater. Porque para mim é fofoca alguém que fala de mim, é fofoca também. Não deixe a fofoca, isso não vem me abater. As palavras de maldição podem lançarem, mas maior é aquele que me guarda, maior é aquele que me guarda e me protege de toda acusação que se levanta contra a minha vida e contra a tua vida, amado. Não se entregue ao fracasso, à derrota, porque maior é aquele que está contigo.
Quem se levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Satanás, ele só sabe acusar, apontar. Mas é Deus que nos justifica. Satanás, ele já perdeu a batalha. Satanás e seus anjos já perderam a batalha. Porque aquele que vive na fofoca, na acusação, na maldição, em seta lançando para o seu próximo, para mim já está caído. Já perdeu a batalha. Tem que aceitar Jesus novamente. Aleluias. Não tenha medo das lutas, amados. Não tenha medo das dificuldades, dos apontes de Satanás. O inimigo se levanta, mas ele tem que cair. Amados, a luta é temporária. As acusações são temporárias. Estamos dentro da palavra pregando. O inimigo, ele tem preparado arma para nos destruir. Não podemos estar no sono da dispensação, no sono da negligência. O apóstolo Paulo falou: desperta tu que dormes, que Deus te iluminará, Deus te esclarecerá as coisas ocultas e invisíveis. Pessoas que são emissários de Satanás, que trabalham para o acusador. Muitas vezes tem cara de cordeiro, mas por trás são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pode alguma árvore dar outro fruto diferente? Se a laranjeira der outro fruto, aquele fruto está errado. Não provém, não está certo. Só pode ter um fruto. Podemos entender que quando uma árvore cresce e quando o seu fruto amadurece, tem muitos que apodrece. Essas são as mal palavras. O inimigo tem lançado mal palavra contra nossas vidas, acusações, mas quer para nos abater, para nos destruir. E isto é o objetivo dele, de Satanás e seus anjos. Ele sabe aonde mexer, mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. Não deixe, amado, seja como uma árvore com a raiz profunda, amadureça, cresça espiritualmente. Não deixe Satanás e seus anjos e seus emissários te destruir, te desanimar, tirar o teu foco da palavra de Deus. Muitos estão deixando até de congregar por causa disso, com medo do que o homem pode fazer. Antes tema aquele que joga a alma e o corpo no fogo do que o homem, porque o homem tem os seus limites, e Deus está no controle de todas as coisas. Satanás e seus anjos já perderam a batalha. A minha luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas a minha luta é contra hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A minha luta não é com humanos, a minha luta não é com o meu próximo, a minha luta não é contra o meu inimigo, a minha luta é contra Satanás e seus anjos e seus emissários, que eles estão perdidos
e já perderam a batalha em nome de Jesus Cristo. E eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Aonde tu estiver, eu te digo, eu te repreendo. Temos que ser assim, amados, temos que ter objetivo. Não podemos temer o adversário, porque ele trabalha com as armas poderosas. Mas nós temos o que criou todas as armas e que tem o controle sobre todas as armas, que é Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos temer mais aquele que joga o corpo e a alma no fogo do que homens, meros homens, anjos caídos também. Não precisamos ter medo deles, porque maior é o que está conosco do que o que está neste mundo. Não se desanime, levanta a tua cabeça, olha para o alvo que é Cristo, Jesus, que já morreu na cruz pelos teus pecados. Não deixe a acusação te vencer, não deixe a má influência, não deixe os amigos falsos te influenciar, não deixe os malfalatórios te influenciar, mas deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, porque maior é que está contigo, maior é que está conosco, do que está neste mundo para nos destruir. Arande cantarabassure cantarabadaias. Hoje, amados, você está diante de uma arma. Todos nós estamos diante de armas. Para onde nós virar, temos armas apontadas para nossas vidas. Maldição, setas malignas, apontamento, falatórios contra a nossa vida. O inimigo está nos cercando com o seu arsenal de armas, as suas armas malignas, mas maior é o que está conosco, em nome de Jesus. Amado, eu quero te dizer que a acusação e os problemas não vão te vencer. Maior é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer e abrir os teus olhos. Maior é o que está conosco. Aleluias. Olhe esta palavra, examine. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu sou o Senhor teu Deus, que te defendo. Muitas vezes queremos se defender com nossas próprias armas, com nosso próprio braço, mas não convém assim. As nossas armas são em Cristo Jesus. A nossa defesa está em Cristo Jesus. Sabe quem nos defende? É Jesus. Sabe quem nos protege? É Jesus. Sabe quem nos guarda? É Jesus. O inimigo pode se levantar, mas ele vai ter que cair, em nome de Jesus. Podemos observar a palavra de Deus que descreve também sobre Balaão. Balaão, homem que era letrado também na Escritura. Letrado na lei, conhecia o Senhor, mas não fazia as obras do Senhor. Achava que estava andando verdadeiramente com o Senhor, mas não. Muitos estão enganados, perdidos dentro da casa de Deus. Balaão se levantou por 3 vezes para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor. Não podemos tocar no escolhido do Senhor e sair de mão abanando. Quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, na sua jumenta,
Tem muitos assim, amado, querendo amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Deus sabe de onde tu saiu. Deus sabe de onde te tirou. Deus reconhece a tua luta, a tua dificuldade, que muitas vezes tu tem passado, as tribulações, tudo aquilo que tu tem passado para estar aí de pé e se levantar Satanás e seus anjos para nos acusar. Balaão estava neste propósito de amaldiçoar por ordem de um rei, não por sua ordem mesmo, mas por ordem de outro rei. Ele se levantou e foi na sua jumenta e amaldiçoar o povo de Deus, mas a sua jumenta não quis andar mais. Embora ele tentava, mas ele tentou espancar a jumenta para ir andar. A jumenta falou assim: Balaão, não sou o teu jumento? Não está vendo um anjo ali com a espada na mão? O próprio jumento viu o anjo com a espada preparada para matar Balaão. Se Deus não tivesse misericórdia da vida dele, ele estaria morto, porque o anjo já veio para detonar ele com a espada. Porque ele não pode se levantar, muitos tentam se levantar contra a tua vida para te apontar, para te acusar, para te amaldiçoar, para jogar lanças contra a tua vida, para levantar também um calcanhar. Davi, servo do Deus Altíssimo, muitas vezes se via Deus e muitos levantavam o calcanhar, a oração, que dizem que é oração. Isso nunca foi oração, se levantar contra os escolhidos de Deus, contra os servos do Senhor. Está mais para maldição, setas. Somente são meros homens carnais, servindo ao opressor, ao maligno, ao acusador. Somente são isso eles. Mas eu quero te dizer, por isso que é bom nós ter intimidade com Deus. Ter intimidade como Davi. Davi derrotou todos os seus inimigos, porque estava bem preparado, sabia quando Satanás se levantava, sabia quando os seus amigos se levantavam, quando os seus filhos, até os filhos de Davi se levantaram contra ele, para tomar o seu trono, para tomar aquilo que Deus já te deu, amado. Não deixe o inimigo te vencer. Balaão estava nesse propósito, mas quando ele viu o anjo com a espada na mão, afiada, viu? E a espada era de 2 gumes, corta tanto para um lado, corta tanto para o outro, que é a espada de Deus. Essa nós temos que temer. Essa nós temos que obedecer. Aleluias. E Balaão desiste. Embora o rei mandou ele amaldiçoar depois que ele voltou, em 7 vezes. Mas ele não amaldiçoou mais, porque ele já viu o anjo com a espada na mão. Ele começou somente a abençoar o povo de Deus. Por 7 vezes ele abençoou. Porque ninguém pode amaldiçoar os escolhidos de Deus. É Deus que os justifica. É Deus que nos justifica. É Deus que nos conhece. É Deus que conhece o teu levantar e o teu deitar. Embora o inimigo, amado, vai se levantar. Não pense que o inimigo ele desiste fácil. Mas ele vai cair por terra. O inimigo, ele vai ter as suas arminhas. Mas há nenhuma arma preparada contra a tua vida, contra nossas vidas,
vão prevalecer em nome de Jesus. Porque maior é aquele que nos justifica. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma seta, nenhuma palavra contrária contra nossas vidas vai prevalecer. Não vai prevalecer em nome de Jesus Cristo. Toda palavra de mal influência, toda palavra de maldição, toda seta maligna contra nossas vidas vai cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Que você, amado, observe esta palavra: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que confessar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o único que vive e reina para todo sempre. É Ele que nos justifica. É Ele que nos justifica. Que nós possamos examinar esta palavra e possa nos fortalecer e nos levantar. Porque o objetivo de Satanás e seus anjos é nos abater e nos destruir. E ele não perde tempo para isso. As armas podem se levantar, mas creia que maior é aquele que te guarda, que é Jesus. Amém? Que você medite nesta palavra. Quero lhe convidar neste momento para nós orar, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, e Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para Te glorificar e Te exaltar o Teu santo nome. Senhor, Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é que nos guarda. Ah, Senhor, o inimigo pode se levantar, mas ele vai ter que cair. Ah, Senhor Deus, as acusações podem se levantar, mas vai ter que cair. As maldições podem se levantar, mas vai ter que cair. Ah, Senhor Jesus, é o Senhor que nos guarda. Foi o Senhor que nos tirou do lamaçal do pecado, da derrota, do fracasso, onde quando ninguém dava a mão para nós, onde ninguém dava um dedo para nós, mas o Senhor estendeu a mão para nos levantar, para nos guardar, Senhor. E nós estamos aqui para Te servir e Te adorar o Teu santo nome. Ah, Senhor, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos purifica, Senhor. Aqui eu Te peço e Te agradeço. Seja com cada um de nós repreendendo toda a arma, Senhor Deus, do inimigo. Todas as setas, toda a maldição caia por terra, em nome de Jesus. Pois é que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém.